Fala, meus queridos. Hoje eu tô aqui para falar de um assunto que eu acho que é muito importante de trazer aqui no meu canal, para falar sobre inteligência artificial, se realmente ela está moldando o mercado, ou até mesmo a questão do mercado cripto, no sentido de investimento e mudança de capital para investimentos pesados em empresas de inteligência artificial, ao invés de DeFi em altcoins. Vem, professor, que conhecimento enriquece. Então, bora aqui, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, que na minha opinião é um assunto muito maduro, um assunto que a gente tem que pensar e refletir se realmente nós estamos no sentido correto e se você está de acordo com o que o mundo está propondo para você. Não adianta você querer fugir da realidade. Hoje a inteligência artificial faz parte da nossa vida, assim como o WhatsApp fez parte, assim como a internet, mídias sociais, e, obviamente, o uso de criptoativos, né? O mundo vai girando, as coisas vão atualizando e nós vivemos momentos de investimentos de grandes empresas, big techs, que colocam o dinheiro, alocam uma grana muito grande e faz com que esses temas sejam virais, esses temas sejam, de alguma forma, uma bolha, né? Vamos lá, eu quero mostrar para vocês aqui. Vamos dar uma estudada, vamos tentar entender o que o mercado traz para a gente, porque é importante a gente entender, tá? Se a gente pegar em 2021, qual que era a grande pega aqui, tá? A gente pega aí na questão do DeFi, tá? DeFi, metaverso, NFTs, tudo isso foi muito forte em 2021 e 2022. Tanto que o Facebook se torna Meta, não é à toa, né? Porque eles acreditaram que era o momento daquela questão virtual, né, daquela questão do mundo virtual. Nós tivemos uma pandemia aqui, e essa pandemia moldou o sistema de investimento para, obviamente, os recursos de metaverso. Mas nós entendemos que era uma bolha que realmente não fazia sentido aquilo continuar. O metaverso ficou só na teoria, até, obviamente, tentou entrar em um mundo realmente funcional, mas no final das contas foi totalmente esquecido e até 2023 nós tivemos um capital que foi de mais ou menos 170 bi para um capital de 38 bilhões. Então, resumindo, o grande volume de dinheiro saiu completamente dessa bolha de metaverso, de NFTs, essa bolha que muita gente ganhou dinheiro, mas muita gente também faliu, muitas pessoas perderam grana, principalmente com as piramidinhas, eu sempre falo muito isso, né? As pirâmides financeiras, que eram tratadas como jogos, né? Como games, NFTs e metaverso, e hoje lá uma figurinha de qualquer que você coloca aí de NFT não vale mais nada, o que valia milhões, hoje não vale porcaria nenhuma, então 99,9% de praticamente tudo que foi criado em metaverso, em NFTs, foi acabar. E desde 2023, IA está sendo um tema muito alto, tanto que várias criptomoedas, né, baseadas em inteligência artificial cresceram muito, mas eu estou falando muito mesmo desde 2023 até 2025. Então, essa é uma bolha que está sendo criada há alguns anos. E eu falo para vocês que muitos projetos que vão utilizar o termo inteligência artificial vão morrer, assim como muitos projetos que usavam o metaverso. Obviamente que sim. Mas tem um pequeno detalhe que eu quero falar aqui. Quando nós falamos de metaverso, é uma ideia que não deu certo. A inteligência artificial é uma ideia real, que já deu certo, que está sendo utilizada por grandes empresas, principalmente para barateamento de custo. A inteligência artificial ela vai modelar muitas profissões e substituir muitas profissões. Então, há uma diferença muito grande na usabilidade de um bonequinho torto falando lá no metaverso do que a inteligência artificial de fato que está sendo utilizada hoje. Só toma cuidado porque existe uma diferença grande aqui no que eu estou falando, da curiosidade de você abrir um chat GPT, Gemini da vida, e fazer um textinho, uma imagem, do que profissionalizar-se em inteligência artificial. Embora muita gente bombardeie a sua cabeça no Instagram, no YouTube, dizendo que é super fácil, não, ela não é fácil,
você tem que saber utilizar ela, saber criar agentes autônomos que facilitem a sua vida, que garantem para você, além de autonomia, também economia de tempo e dinheiro. Então, na minha humilde opinião, isso obviamente de uma forma, já estou há alguns anos aí no mercado, e o que é o que eu tenho visto, se você não se atualizar, se você não estudar a respeito de inteligência artificial, você, em qualquer profissão, tá? Na maior parte das profissões hoje, grandes profissões, você vai ficar atrás de muitos profissionais, tá? É um momento muito importante de você se especializar, de garantir, de evoluir. É o meu caso também. Eu estudo DeFi, eu estudo criptomoeda e eu já percebo que o meu entendimento e os meus estudos em AI estão atrasados. Então eu preciso parar um pouquinho a minha vida e começar a gerar mais esse entendimento. Esse final de semana eu fui para São Paulo num evento da House para falar sobre IA. E é impressionante a quantidade de profissionais, programadores, né, pessoas que já estão envolvidas em alta tecnologia, como eles estão tentando entender como garantir a produção desses agentes, né? Claro que não é tão fácil assim, mas para um futuro próximo, acredito que vai ser básico ter isso, tá? Todas as empresas vão gerar isso. Mais de 44 empregos, né? Segundo uma escala de estudos nos últimos anos, já estão sendo alterados, até medicina, a parte de advocacia, até mesmo um gestor de tráfego hoje, ele vai ser substituído por inteligência artificial. Você consegue colocar sua mídia social direto na IA, e a IA mostrar para você todo um relatório em tempo real, como que você pode melhorar as suas mídias e como que você pode fazer um comercial pago melhor do que um gestor de tráfego que você pagava. Então, muitas profissões vão ser modeladas, e se você não se atualizar, a IA não vai substituir, mas ela vai modelar, ela vai avançar essas profissões. Mas tudo isso que eu estou falando é uma questão geral. Agora vamos falar um pouquinho de cripto. Chega aí. Então, se a gente pega aqui a questão do Bitcoin, se você me perguntar, professor, por que o Bitcoin está caindo tanto? Primeiro ponto, pessoal, o dinheiro não é infinito, tá? A liquidez do mundo, ela precisa girar. O Bitcoin, ele bateu a sua alta histórica. Então, a liquidez agora está buscando outros lugares. Em criptomoeda, aonde que a liquidez está bombando? Em stablecoin. Se você analisar aqui na DeFiama, na parte de stablecoin market cap, nós estamos falando aqui de um market cap de 316 bilhões. É um crescimento abismal. Eu estou falando que desde 2023, pessoal, nós tínhamos 136. É um crescimento absurdo que está tendo em stablecoins. Porque as big techs, grandes empresas, entendem que as stablecoins são formas de segurança, vamos dizer assim, para poder ter liquidez para injetar em momentos diferenciados. IA tem sido, sim, uma grande vertente de liquidez nos últimos 2 anos e continua tendo grandes investimentos em inteligência artificial. Se a gente pega aqui a questão do DeFi, o DeFi tem baixado bastante a sua liquidez. Ou seja, o DeFi não está em alta. Então, toda vez que nós falamos de protocolos de finanças descentralizadas, a gente percebe claramente que o dinheiro está saindo. Dos 150, 170 bilhões que nós tínhamos até em 2026, hoje já está caindo para 72 bi. A gente pega a Aave, por exemplo, que tinha 25 bilhões, ela não se recuperou depois do hacking. E pelo contrário, tem diminuído cada vez mais a quantidade de dinheiro alocado, né? Em Aave, Lido, entre muitas outras, né? Então, nesse momento, o DeFi não está em alta, somente a parte de stablecoins. Né? Você pega pools de liquidez, você pega staking, realmente não está funcionando bem. Né? Contratos over colaterais de empréstimos, o pessoal está com o pé atrás. Então, tudo isso gera uma movimentação de liquidez. Isso gera também para a criptomoeda. Não somente para o Bitcoin, que nesse momento está operando em 63.759. 5 dias atrás eu fiz aqui um vídeo falando sobre o Bitcoin, o quanto é importante você fazer compras por DCA, né? Eu venho comprando nessa queda aqui, tá, pessoal? Já bateu 3 metas de compra minha aqui, né? Nessa queda que teve aqui, tá? Então, desde as quedas de 95, eu venho fazendo DCAs. Meu preço médio hoje está bem legal, que é exatamente o preço que está agora, meu preço médio. Então é a forma mais inteligente, assiste o vídeo lá que eu falei, mas a minha ideia não é falar do Bitcoin, porque o Bitcoin vai subir, pessoal. Uma hora ou outra ele vai subir, vai acontecer de novo a busca de liquidez para o Bitcoin, a gente sabe disso.
O Saylor pode vender mais bitcoins. A galera também está movimentando capital para o IPO da SpaceX, tá, pessoal? Tá movimentando, tá totalmente ligado à RWA, totalmente ligado à inteligência artificial. Então, a busca de liquidez está muito ligada à IPO da SpaceX, que, na minha opinião, vai bombar no início e muita gente vai perder dinheiro também nessa loucura. Porque os lambarizinhos, os peixinhos pequenos como nós, a gente vai no meio das ondinhas, né? E a gente sempre pega umas rebarbas de onda aí, tá? Mas eu tô falando na questão de altcoins, tá? Então o dinheiro, ele tá deixando de ser investido em projetos de altcoins que antes nós achávamos que iam ter uma alt-season incrível, grandes... Assim, altcoins iriam crescer 3.000%, por quê? Porque a gente viu o passado. Só que o passado, em 2021, as altcoins estavam bombando, porque era metaverso, né? Hoje já não é mais isso, então a liquidez não está buscando as altcoins. Eu estou falando da segunda maior altcoin do planeta, tá? Eu estou falando do Ethereum, tá, pessoal? O Ethereum, nesse momento, está operando com quase 65% de queda, ok? Se você pega o Ethereum hoje, ele está num preço de $1.700. $1.700 estava em abril de 2025. O Ethereum, que é a segunda maior altcoin do mercado, eu estou falando de 65% de queda da sua alta. Última alta que teve, que nem foi alta histórica, não conseguiu ultrapassar a alta histórica dele, tá? A alta histórica do Ethereum foi de 4.800, né? Chegou a bater 4.900. Não conseguiu bater a alta histórica. Conseguiu, quase, né? Conseguiu sim, ele chegou a bater 4.900. Mas bateu na última alta histórica dele e já desceu, né? Então, se a gente pega da última alta histórica que ele conseguiu bater aqui, mas vamos trabalhar na realidade, tá? Que a gente tá pegando as rebarbas aqui. Foi 4.837. Então, isso do Ethereum. Se a gente pega, por exemplo, uma Pendle da vida, que é uma altcoin interessante, se a gente pega aqui da última alta histórica que ela teve, vamos colocar aí em 2025, que foi $6,25, ela já está com desconto de 79%. Se a gente pega, por exemplo, a Solana, vamos pegar a Solana, cara. Solana aqui, pô, da última alta historiquinha que ela teve aqui em 2025 foi $253. A Solana já está operando com 73% de queda. Então nós estamos falando de uma média de 60% a 85%, 90% de queda de altcoins. Por quê? Porque o dinheiro não está aqui. E o dinheiro não vai ficar aqui nesse momento, não vai. E na minha opinião, pouquíssimos projetos vão continuar funcionando bem em altcoins, pessoal. Tá? Pouquíssimos projetos. Tomem muito cuidado para onde vocês estão investindo o seu dinheiro. Tomem cuidado para investir sem conhecimento. É muito essencial isso que eu estou falando para você, tá? Bitcoin, eu sempre vou estar comprando. Bitcoin é sim para mim um ativo muito poderoso, mas eu jamais vou colocar 100% do meu dinheiro em Bitcoin. Eu tenho dólar, eu tenho euro, eu tenho Bitcoin, eu tenho real, eu tenho um monte de coisa. Por quê? Porque a diversificação é a alma do negócio. Se você não fizer isso, infelizmente você vai ficar para trás. Então, respondendo a sua pergunta, a IA influencia no valor da questão das criptos? Com certeza sim, porque nós estamos falando de busca de liquidez, tá? Investimento de big techs e grandes empresas em inteligência artificial. Mas eu estou falando de inteligência artificial de qualidade, não um projetinho merda que usa o termo IA, mas não usa nada, tá? E tem a IA integrada, tal, mas a grande maioria, 99,9%, só usa o termo IA e não tem serventia nenhuma. E por falar em serventia, eu já tô fuçando aqui, né? E hoje eu tenho o meu agente autônomo de pool e agora de staking, né? Então eu tô evoluindo esse agente para staking, pessoal. Olha que legal. Então, isso aqui é uma IA que eu desenvolvi, tá? Você pode ter essa IA gratuitamente, tá bom? Sendo membro aqui do meu canal e também acessando os meus produtos que estão na descrição, ou as minhas automações que são de IA também, tá? Então, você pode estar acessando e tendo esse agente com você todos os dias, que traz as melhores pools de liquidez do mercado DeFi, inclusive com ranges diferenciado em conservador, equilibrado e agressivo. O que eu antes gastava 1 hora por dia para ver isso para os meus alunos e mentorias, hoje meu agente de IA faz isso de maneira automática. Isso que é fenomenal. Então o grande segredo é você usar IA junto com DeFi, isso é brilhante, tá? DeFi é usabilidade, hein? E também eu uso inteligência artificial de automações para fazer no Forex, em vez de ficar operando igual um maluco, os meus ganhos estão bem constantes, estão bem legais, tá? Eu uso dois tipos aí de corretoras para diversificação,
Quer começar? Vou deixar na descrição um vídeo tutorial, todos os tipos de automações que eu tenho, mas entra em contato comigo no meu grupo do Telegram, pessoal. Entra aqui, ó, no meu grupo. Professor, eu quero falar com você a respeito da automação. Professor, e DeFi, como é que faz? Tudo aí bonitinho aqui no meu grupo do Telegram, link tá na descrição. Isso aqui, gente, é assim, ó, muito bacana, é gratuito, mas tem um risco. Tá? Então eu sempre vou deixar isso muito bem claro. Por isso que eu sempre deixo os stops bonitinho, trabalho com alguns ativos e aqui tá bem interessante, tá? E aqui no canal, se vocês puderem ser membros, né, a partir de R$ 3,99 com aulas exclusivas toda semana, vídeos exclusivos para você aprender tudo sobre DeFi e logo mais vai ter muita coisa de inteligência artificial também. Rapaziada, foi um prazer fazer conteúdo para vocês. Engaja, pelo amor de Deus. Dá like, comenta e a gente se vê na próxima. Um forte abraço. Valeu. Tchau.